canal. O mensageiro não é importante, mas sua curtida é. Curta, inscreva-se e compartilhe cultura. Deixe livros que gostaria de ouvir nos comentários. Obrigado pela preferência. Anedota do cabriolete. Machado de Assis. Cabriolete está aí, sim senhor, dizia o preto que viera à matriz de São José chamar o vigário para sacramentar dos moribundos. A geração de hoje não viu a entrada e a saída do cabriolete no Rio de Janeiro. Também não saberá do tempo em que o cab e o tilbury vieram para o rol dos nossos veículos de praça ou particulares. O cab durou pouco. O tilbury, anterior aos dois, promete ir à destruição da cidade. Quando esta acabar e entrarem os cavadores de ruínas, achar-se-á um parado, com o cavalo e o cocheiro em ossos esperando o freguês do costume. A paciência será a mesma de hoje, por mais que chova, a melancolia maior, como quer que brilhe o sol, porque juntará a própria atual à do espectro dos tempos. O arqueólogo dirá coisas raras sobre os 3 esqueletos. O cabriolete não teve história, deixou apenas a anedota que vou dizer. Dos! Exclamou o sacristão. Sim, senhor, dos, minha anunciada Inho Pedrinho. Coitado de Inho Pedrinho. Inha anunciada, coitada. Continuou o preto a gemer, andando de um lado para outro, aflito, fora de si. Alguém que lê isto com a alma turva de dúvidas, é natural que pergunte se o preto sentia deveras, ou se queria apicar a curiosidade do coadjutor e do sacristão. Eu estou que tudo se pode combinar neste mundo, como no outro. Creio que ela sentia deveras, não descreio que ansiasse por dizer alguma história terrível. Em todo caso, nem o coadjutor nem o sacristão lhe perguntavam nada. Não é que o sacristão não fosse curioso. Em verdade, pouco mais era que isso. Trazia a paróquia de cor, sabia os nomes dos devotas, a vida delas, a dos maridos e dos pais, as prendas e os recursos de cada uma, e o que comiam, e o que bebiam, e o que diziam, os vestidos e as virtudes, os dotes das solteiras, o comportamento das casadas, as saudades das viúvas. Pesquisava tudo, nos intervalos ajudava a missa e o resto. Chamava-se João das Mercês, homem quarentão, pouca barba e grisalho, magro e mião. Que Pedrinho e que anunciados serão esses? Dizia consigo, acompanhando o coadjutor. Embora ardesse por sabê-los, a presença do coadjutor impediria qualquer pergunta. Este ia tão calado e pio, caminhando para a porta da igreja, que era força a mostrar o mesmo silêncio e piedade que ele. Assim foram andando. O cabriolete esperava-os, o cocheiro desbarretou-se, os vizinhos e alguns passantes ajoelharam-se, enquanto o padre e o sacristão entravam e o veículo enfiava pela Rua da Misericórdia. O preto desandou o caminho a passo largo. Que andem burros e pessoas na rua, e as nuvens no céu, se as há, e os pensamentos nas cabeças, se os tem. A do sacristão tinha os vários e confusos. Não era acerca do nosso Pai, embora soubesse adorá-lo, nem da água benta e do hisope que levava. Também não era acerca da hora, 8:15 da noite. Aliás, o céu estava claro e a lua ia aparecendo. O próprio cabriolete, que era novo na terra, e substituía neste caso a sege, esse mesmo veículo não ocupava o cérebro todo de João das Mercês, a não ser na parte que pegava com o Pedrinho e Inha anunciada. Há de ser gente nova, ia pensando o sacristão, mas hóspede em alguma casa, de certo, porque não há casa vazia na praia, e o número é dado ao comendador Brito. Parentes, serão? Que parentes, se nunca ouvi? Amigos, não sei, conhecidos, talvez, simples conhecidos. Mas então mandaria um cabriolete. Este mesmo preto é novo na casa, há de ser escravo de um dos moribundos, ou de ambos. Era assim que João das Mercês ia cogitando, e não foi por muito tempo. O cabriolete parou à porta de um sobrado, justamente a casa do comendador Brito, José Martins de Brito. Já havia algumas pessoas embaixo com velas. O padre e o sacristão apearam-se e subiram a escada, acompanhados do comendador. A esposa deste, no patamar, beijou o anel ao padre. Gente grande, crianças, escravos, um burburinho surdo, meia claridade, e os 2 moribundos à espera, cada um no seu quarto, ao fundo. Tudo se passou, como é de uso e regra, em tais ocasiões. Meu Pedrinho foi absolvido e ungido, minha anunciada também, e o coadjutor despediu-se da casa para tornar a matriz com o sacristão. Este não se despediu do comendador sem lhe perguntar ao ouvido se os 2 eram parentes seus. Não, não eram parentes, respondeu Brito, eram amigos de um sobrinho que vivia em Campinas, uma história terrível. Os olhos de João das Mercês escutaram arregaladamente estas 2 palavras, e disseram,
Sem falar, que viriam a ouvir o resto talvez naquela mesma noite. Tudo foi rápido, porque o padre descia a escada, era força ir com ele. Foi tão curta a moda do cabriolete que este provavelmente não levou outro padre a moribundos. Ficou-lhe a anedota, que vou acabar já, tão escassa foi ela, uma anedota de nada. Não importa. Qualquer que fosse o tamanho ou a importância, era sempre uma fatia de vida para o sacristão, que ajudou o padre a guardar o pão sagrado, a despir a sobrepeliz, e a fazer tudo mais, antes de se despedir e sair. Saiu, enfim, a pé, rua acima, praia fora, até parar à porta do comendador. Em caminho foi evocando toda a vida daquele homem, antes e depois da comenda. Compôs o negócio, que era fornecimento de navios, creio eu, a família, as festas dadas, os cargos paroquiais, comerciais e eleitorais, e daqueles boatos e anedotas não houve mais que um passo ou dois. A grande memória de João das Mercês guardava todas as coisas, máximas e mínimas, com tal nitidez que pareciam da véspera, e tão completas que nem o próprio objeto delas era capaz de as repetir iguais. Sabia-as como o Padre Nosso, isto é sem pensar nas palavras, ela rezava tal qual comia, mastigando a oração, que lhe saía dos queixos sem sentir. Se a regra mandasse rezar 3 dúzias de Padre Nosso seguidamente, João das Mercês os diria sem contar. Tal era com as vidas alheias, amava sabê-las, pesquisava-as, decorava-as, e nunca mais lhe saíam da memória. Na paróquia todos lhe queriam bem, porque ele não enredava nem maldizia. Tinha o amor da arte pela arte. Muita vez nem era preciso perguntar nada. José dizia-lhe a vida de Antônio e Antônio a de José. O que ele fazia era ratificar ou retificar um com outro, e os dois com Sancho, Sancho com Martinho, e vice-versa, todos com todos. Assim é que enchia as horas vagas, que eram muitas. Alguma vez, a própria missa, recordava uma anedota da véspera, e, a princípio, pedia perdão a Deus. Deixou de lhe pedir quando refletiu que não falhava uma só palavra ou gesto do santo sacrifício, tão consubstanciados os trazia em si. A anedota que então revivia por instantes era como a andorinha que atravessa uma paisagem. A paisagem fica sendo a mesma, e a água, se a água, murmura o mesmo som. Esta comparação, que era dele, valia mais do que ele pensava, porque a andorinha, ainda voando, faz parte da paisagem, e a anedota fazia nele parte da pessoa, era um dos seus atos de viver. Quando chegou à casa do comendador, tinha desfiado o rosário da vida deste, e entrou com o pé direito para não sair mal. Não pensou em sair cedo, por mais aflita que fosse a ocasião, e nisto a fortuna o ajudou. Brito estava na sala da frente, em conversa com a mulher, quando lhe vieram dizer que João das Mercês perguntava pelo estado dos moribundos. A esposa retirou-se da sala, o sacristão entrou pedindo desculpas e dizendo que era por pouco tempo, ia passando e lembrara-se de saber se os enfermos tinham ido para o céu, ou se ainda eram deste mundo. Tudo o que dissesse respeito ao comendador seria ouvido por ela e com interesse. Não morreram, nem sei se escaparão, quando menos, ela creio que morrerá, concluiu Brito. Parecem bem mal. Ela, principalmente, também é a que mais padece da febre. A febre os pegou aqui em nossa casa, logo que chegaram de Campinas, há dias. Já estavam aqui? Perguntou o sacristão, pasmado de eu não saber. Já, chegaram há 15 dias, ou 14. Vieram com meu sobrinho Carlos e aqui apanharam a doença. Brito interrompeu o que ia dizendo, assim pareceu o sacristão, que pôs no semblante toda a expressão de pessoa que espera o resto. Entretanto, como o outro estivesse a morder os beiços e a olhar para as paredes, não viu o gesto de espera, e ambos se detiveram calados. Brito acabou andando ao longo da sala, enquanto João das Mercês dizia consigo que havia alguma coisa mais que febre. A primeira ideia que lhe acudiu foi se os médicos teriam errado na doença ou no remédio. Também pensou que podia ser outro mal escondido, a que deram o nome de febre para encobrir a verdade. Ia acompanhando com os olhos o comendador, enquanto este andava e desandava a sala toda, apagando os passos para não aborrecer mais os que estavam dentro. De lá vinha algum murmúrio de conversação, chamado, recado, porta que se abria ou fechava. Tudo isso era coisa nenhuma para quem tivesse outro cuidado, mas o nosso sacristão já agora não tinha mais que saber o que não sabia. Quando menos, a família dos enfermos, a posição, o atual estado, alguma página da vida deles, tudo era conhecer algo, por mais arredado que fosse da paróquia. Ah! Exclamou Brito estacando o passo. Parecia haver nele o desejo impaciente de referir um caso, a história terrível,
que anunciara ao sacristão, pouco antes, mas nem este ousava pedi-la nem aquele dizê-la, e o comendador pegou a andar outra vez. João das Mercês sentou-se. Viu bem que em tal situação cumpria despedir-se com boas palavras de esperança ou de conforto, e voltar no dia seguinte. Preferiu sentar-se e aguardar. Não viu na cara do outro nenhum sinal de reprovação do seu gesto, ao contrário, ele parou defronte e suspirou com grande cansaço. Triste, sim, triste, concordou João das Mercês. Boas pessoas, não? Iam casar. Casar? Noivos um do outro? Brito confirmou de cabeça. A nota era melancólica, mas não havia sinal da história terrível anunciada, e o sacristão esperou por ela. Observou consigo que era a primeira vez que ouvia alguma coisa de gente que absolutamente não conhecia. As caras, vistas há pouco, eram um único sinal dessas pessoas. Nem por isso se sentia menos curioso. Iam casar. Podia ser que a história terrível fosse isso mesmo. Em verdade, atacados de um mal na véspera de um bem, o mal devia ser terrível. Noivos e moribundos. Vieram trazer recado ao dono da casa. Este pediu licença ao sacristão, tão depressa que nem deu tempo a que ele se despedisse e saísse. Correu para dentro, e lá ficou 50 minutos. Ao cabo, chegou à sala um pranto sufocado. Logo após, tornou o comendador. Que lhe dizia eu, há pouco? Quando menos, ela ia morrer, morreu. Brito disse isto sem lágrimas e quase sem tristeza. Conhecia a defunta de pouco tempo. As lágrimas, segundo referiu, eram do sobrinho de Campinas e de uma parenta da defunta, que morava em Mata Porcos. Daí a supor que o sobrinho do comendador gostasse da noiva do moribundo foi um instante para o sacristão, mas não se lhe pegou a ideia por muito tempo, não era forçoso, e depois se ele próprio os acompanhara. Talvez fosse padrinho de casamento. Quis saber, e era natural, o nome da defunta. O dono da casa, ou por não querer dar-lhe, ou porque outra ideia lhe tomasse agora a cabeça, não declarou o nome da noiva, nem do noivo. Ambas as causas seriam. Iam casar. Deus a receberá em sua santa guarda, e a ele também, se vier a expirar, disse o sacristão cheio de melancolia. E esta palavra bastou arrancar metade do segredo que parece ansiava por sair da boca do fornecedor de navios. Quando João das Mercês lhe viu a expressão dos olhos, o gesto com que o levou à janela, e o pedido que lhe fez de jurar, jurou por todas as almas dos seus que ouviria e calaria tudo. Nem era homem de soalhar as confidências alheias, mormentes de pessoas gradas e honradas como era o comendador. Ao que este se deu por satisfeito e animado, e então lhe confiou a primeira metade do segredo, a qual era que os dois noivos, criados juntos, vinham casar aqui quando souberam, pela parenta de Mata Porcos, uma notícia abominável. E foi. Precipitou-se em dizer João das Mercês, sentindo alguma hesitação no comendador. Que eram irmãos. Irmãos como? Irmãos de verdade. De verdade, irmãos por parte de mãe. O pai é que não era o mesmo. A parenta não lhes disse tudo nem claro, mas jurou que era assim, e eles ficaram fulminados durante um dia ou mais. João das Mercês não ficou menos espantado que eles, dispôs-se a não sair dali sem saber o resto. Ouviu 10 horas, ouviria todas as demais da noite, velaria o cadáver de um ou de ambos, uma vez que pudesse juntar mais esta página às outras da paróquia, embora não fosse da paróquia. E vamos, foi então que a febre os tomou. Brito cerrou os dentes para não dizer mais nada. Como, porém, ouvia-se chamar de dentro, acudiu depressa, e meia hora depois estava de volta, com a nova do segundo passamento. O choro, agora mais fraco, posto que mais esperado, não havendo já de quem o esconder, trouxera a notícia ao sacristão. Lá se foi o outro, o irmão, o noivo. Que Deus lhes perdoe. Saiba agora tudo, meu amigo. Saiba que eles se queriam tanto que alguns dias depois de conhecido o impedimento natural e canônico do consórcio, pegaram de si e, fiados em serem apenas meios irmãos e não irmãos inteiros, meteram-se em um cabriolete e fugiram de casa. Dado logo o alarma, alcançamos pegar o cabriolete em caminho da cidade nova, e eles ficaram tão pungidos e vexados da captura que adoeceram de febre e acabam de morrer. Não se pode escrever o que sentiu o sacristão, ouvindo-lhe este caso. Guardou-o por algum tempo, com dificuldade. Soube os nomes das pessoas pelo obituário dos jornais, e combinou as circunstâncias ouvidas ao comendador com outras. Enfim, sem se ter por indiscreto, espalhou a história, só com esconder os nomes e contá-la a um amigo, que a passou a outro, este a outros, e todos a todos.
Fez mais, meteu-se-lhe em cabeça que o cabriolete da fuga podia ser o mesmo dos últimos sacramentos. Foi à cocheira, conversou familiarmente com o empregado, e descobriu que sim. De onde veio chamar-se a esta página a anedota do cabriolete?